Boa noite, este é o programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná, CIMEPAR. Contamos com o apoio cultural da Greencred Cooperativa de Crédito. Acesse www.greencred.com.br e conheça a Greencred. Meu nome é Cláudia Paola e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. Boa noite, Dr. Geraldo. Boa noite, Cláudia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E eu gostaria que o senhor conversasse com a gente e nos falasse sobre a pauta dos médicos para o próximo ano, o que a gente está discutindo na FENAM agora. Boa noite aos telespectadores. Nós temos para o próximo ano uma bandeira que vem se repetindo nos últimos anos, mas que nós vamos desenvolver uma série de campanhas de marketing, nós vamos desenvolver uma atuação voltada para todos os sindicatos de base na direção de desprecarização do trabalho médico. Isso já existe alguns trabalhos muito importantes no Rio de Janeiro, na Bahia, e em vários estados nós temos. Mas a bandeira nacional, a FENAM, vai encampar com muita seriedade. Poucas profissões têm a precarização que hoje enfrenta o médico. É um desrespeito completo, que vai desde o nível básico da estratégia de programa de saúde da família, por exemplo, onde os municípios muitas vezes não contratam, não fazem concurso para os seus médicos, até o nível de planos de saúde, que colocam médicos em escalas de pronto-socorro, de UTI, etc., e não garantem os direitos trabalhistas. Então vai ser um trabalho árduo, intenso, mas eu acho que o ano vai ser bem proveitoso nesse aspecto. Aqui no Paraná a gente tem visto muito isso, né, de formas de contratação que são ruins para o médico, em todas as esferas. Na esfera pública, a gente não vê um plano de cargo, carreira e salário que prenda o médico nesse. Então a gente tem o caso da EBSER, que é uma empresa para terceirizar o serviço dos hospitais escola, dos hospitais federais. E a gente, aqui no Paraná, agora vai entrar a greve está tendo a greve dos médicos residentes. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, se o senhor sabe como é que está essa luta pela não terceirização dos hospitais federais. Isso é uma bandeira fundamental e une o movimento médico como um todo, né? Nós entendemos que serviço público deve ser regime jurídico único, né? Esta é a nossa bandeira. A EBSER, ela é um projeto do governo federal que vem para tentar solucionar, sob a ótica deles, né, a questão do quantitativo de terceirizados que esses hospitais possuem, que chega a ser em torno de 30% dos seus funcionários. E este está sendo o objeto da chantagem, que a gente pode chamar assim. É uma chantagem do governo federal, diante dos reitores, diante dos diretores de hospital universitário, argumentando que o Tribunal de Contas da União fixou o final de dezembro como prazo para a solução destes terceirizados. Na nossa ótica, não havia problema, o TCU está certo, mas ao governo caberia abrir o concurso, né? Concurso público voltado para o preenchimento dessas vagas. Mas o governo federal entendeu de colocar este mecanismo. Na nossa visão, isso é uma tentativa de acabar com a carreira pública. Ou seja, eu submeto aos profissionais ao regime de CLT, coloco eles nas minhas mãos, eu demito na hora que quero, porque sob essa ótica eu não tenho estabilidade, né? Eu posso, na hora que quiser reduzir contingente, eu reduzo, né? Então, na nossa visão, é uma forma de terceirização. E esta empresa, apesar de ser uma empresa pública de caráter privado, quer dizer, ela contrata pelas regras de mercado, mas, no nosso entendimento, isto não representará qualquer garantia. Pelo contrário, ele vai ferir a autonomia dos hospitais universitários e vários pareceres, por exemplo, do Tribunal de Contas da União e de outras instâncias como o Supremo, que diz que os funcionários ou atividades permanentes, de caráter permanente, os funcionários devem ser permanentes, devem ser públicos, né?
Então, sob essa ótica, nós entendemos que há uma certa dose de inconstitucionalidade na empresa e a Federação Nacional dos Médicos já se associou com outras entidades nacionais, como a Condicef e a Fazubra, para uma ação de inconstitucionalidade. No nosso entendimento, os hospitais universitários precisam preservar o seu corpo funcional, ou seja, precisam manter as regras atuais do sistema, regime jurídico único. E as outras lutas do movimento médico, aqui no Paraná a gente tem uma dificuldade muito grande de que os médicos que prestam serviço aos hospitais sejam contratados, mesmo por CLT. É a precarização do serviço que a gente está vendo, né? Os médicos, eles trabalham por produção e não tem nenhum vínculo formal com o hospital onde eles trabalham. Como que a FENAM vê essa questão da contratação dos médicos e qual é o trabalho para tentar que eles sejam trabalhadores como outros trabalhadores da saúde que têm um vínculo formal de trabalho? Né? Perfeito. Me permita só uma pequena digressão que nós tivemos ontem na Assembleia dos residentes, né, de oftalmologia, e a queixa deles ia na direção de tentativas de abrir mais salas de procedimentos, de contratação de recursos humanos. E naquela conversa ficou bem claro que há uma tentativa de sucateamento da máquina dos hospitais universitários na tentativa de jogar, de forçar a EBSER. Não é por coincidência, né, que aqui no Paraná foi um dos estados, né, o Hospital Universitário daqui foi um dos que até este momento se negou a fazer adesão à EBSER. Então está sofrendo as consequências de uma espécie de chantagem perversa, né, do governo, no intuito de pressionar a universidade, o hospital pela posição tomada pela universidade como um todo, né. Em relação a esta precarização que você volta a abordar em relação aos planos de saúde, né, particularmente, que na sua rede própria, ou hospitais ou clínicas, né, que adotam profissionais em escalas de plantão, em pronto-socorros, em UTIs, né, em centros cirúrgicos, com escalas permanentes, chefias, né, às vezes até ponto eletrônico, né, e insistem em pagar por produtividade, né. O trabalho autônomo, ele existe, a profissão médica é muito caracterizada ainda, né, por esta vocação autônoma, ainda existe, é inegável, mas este modelo aplicado pelos planos de saúde, ou por hospitais, ou por algumas clínicas, é um modelo que visa fraudar a legislação trabalhista, né? Não é um modelo que está usando o trabalho médico como autônomo. O trabalho autônomo ele tem várias características, ele não é fixo, ele não tem chefias. O médico ele disponibiliza do seu tempo como quer, como deseja, né? Na maioria desses hospitais ou planos de saúde, fica determinado, ficam disciplinados horários, ficam disciplinadas regras, né? E essa forma de pagar, retendo uma parte do procedimento para a clínica, hospital ou para o plano de saúde, e pagando menos pelo procedimento, é uma burla da legislação trabalhista. É preciso realmente que os sindicatos de todos os estados, os sindicatos de base, enfrentem esse problema. Não é fácil, não é fácil, porque via de regra, os médicos eles temem enfrentar esse patrão, né? E pior ainda, quando esse patrão também é um médico. Então isto coloca os profissionais numa situação de dificuldade. Cabe ao sindicato enfrentar o problema. E muita gente também aceita esse vínculo de trabalho como pessoa jurídica, né? Então os médicos são empresas de uma pessoa só que prestam serviço a outra empresa, né? A precarização isso também leva a um outro problema, que é o problema jurídico da questão da responsabilidade civil desse médico, do erro, né, do médico ser visto como um prestador, ele é um prestador de serviço, então inverte o ônus da prova num caso de processo. É outra questão grave, né? Primeira questão grave é a burla trabalhista, né? Quer dizer, na hora que você contrata via pessoa jurídica, via falsas cooperativas, que às vezes os próprios planos de saúde, lá no Nordeste, nós temos isso. Eu sou do Rio Grande do Norte, um estado do Nordeste, nós temos lá determinados planos de saúde que têm cooperativas dos donos de hospital. E usam essas cooperativas para afiliar os médicos como uma forma deles receberem os honorários, burlando claramente a legislação trabalhista, né?
A outra característica de você usar a pessoa jurídica é essa que você coloca muito bem. Você inverte o ônus da prova. Quando você é pessoa física, né, você até prova em contrário, você é inocente, né? Então, quem está ali processando precisa ter a formação de sua culpa, né? Você não é condenado, você não precisa provar que é inocente. O seu acusador é quem tem que provar que você é culpado. Quando você é pessoa jurídica, esta situação é invertida. Você precisa provar sua inocência. Então, os médicos precisam ter muito cuidado e se vincularem cada vez mais aos seus órgãos de classe. E diga-se isso particularmente aos sindicatos, que o sindicato é efetivamente a voz de defesa e de representação dos médicos. Nós temos várias instâncias, nós temos os conselhos, nós temos as associações, associação médica ou sociedade de especialidades, mas o órgão ou a instituição por excelência, representativa, individual ou coletivamente, e de defesa do profissional médico é o sindicato. Então vai meu conselho para que os profissionais se agreguem cada vez mais aos seus sindicatos e cumpram suas obrigações com os seus sindicatos. Frequentem as assembleias, paguem suas contribuições, os impostos que são devidos, porque o sindicato forte significa trabalhador forte. Pois é, fortalecendo o sindicato, a gente fortalece a defesa do nosso trabalho, a defesa do nosso, da nossa atividade, né? E a gente consegue lutar contra essa exploração do trabalho médico. A gente vê que tem em todos os níveis mesmo, nível da saúde pública, nos contratos do SUS, a gente vê muito isso. O médico é contratado via cooperativa para a prefeitura, né? E nós tivemos há pouco também um problema grave, né, que o Sistema Único de Saúde ainda tem muitos hospitais, particularmente filantrópicos, tipo Liga contra o Câncer, tipo hospitais infantis, tipo Santa Casas, né, onde o Sistema Único de Saúde paga por procedimentos a estes hospitais. E o médico recebia na sua conta, né, uma história que se chamava Código 7, né. Isso, há uns 2 anos ou 3, o governo federal, baseado numa recomendação também do Tribunal de Contas, já que não eram recolhidos tributos desses recursos, passou ou transferiu a responsabilidade para os hospitais. E deixou, a partir dali, de repassar para os médicos. Repassa para o hospital repassar ao médico. Olha a armadilha em que o médico estava caindo. Ora, os hospitais, nós já colocamos aqui muito bem, né, são tradicionalmente instrumentos de precarização do trabalho, né? Eles não, o intuito do governo podia ser até bom, ou seja, que os hospitais assinassem carteira. Nunca vão assinar, nunca. Então, isso obrigou em vários estados uma mobilização dos médicos para a criação de instrumentos jurídicos que permitissem a eles continuar recebendo em sua conta. Essa luta ainda está aí permeando todos os estados. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos no segundo bloco falando sobre a situação das emergências e dos direitos humanos. Quanto mais tarde começar o tratamento, mais difícil é a cura. Se um médico receitar antibiótico para seu filho, é direito dele receber a primeira dose imediata na unidade de saúde. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga. E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Agora estamos no segundo bloco do programa Medicina e Saúde, com o Dr. Geraldo, presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM.
Doutor Geraldo, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a situação das emergências no país. Como é que está a situação das emergências e o que a gente tem percebido, o que o movimento médico tem percebido disso? Olha, apesar da precarização da assistência pública se estender em todas as áreas, né? Vai da estratégia de saúde da família, onde você mesmo colocou que a cobertura, mesmo aqui nos estados ricos, é em torno de 40%, 50%. Nos estados, nós tivemos em Belém, da região norte, é 16%, 17%. Quer dizer, por quê? Não há plano de carreira, não há salário adequado, não há instalações adequadas. Nós tivemos uma reunião, inclusive, no Ministério da Saúde, onde ele nos colocou, por exemplo, um estado como o Ceará. Tem 260 e poucas obras em andamento. Quando ele abriu, tinha 3 ou 4 que, na verdade, estavam em andamento. As outras eram 0, 0, 0, 0, ou seja, não foi feito nada. Tinha um projeto apenas, o financiamento aprovado, mas nada estava sendo feito. Então, vai da estratégia de saúde da família, passa pela assistência intermediária, onde no Brasil você arranjar às vezes é mais fácil um transplante ou uma cirurgia cardíaca do que uma cirurgia de varize, de hérnia, de vesícula, né? De tireoide, de próstata, é muito difícil também. E chega no setor mais crítico, que é o de urgência e emergência. Esse setor é muito crítico, é a face, vamos dizer assim, mais dolorosa da assistência. E como o trauma tem ganhado um vulto muito significativo no Brasil, é a questão das motos, da violência urbana, né? Então, este acesso à urgência e emergência, que normalmente é porta aberta, né? Você não tem leitos suficientes, você não tem equipamentos suficientes, você não tem vagas em UTI suficiente. Então, é aquele amontoado de pacientes em corredores, no chão, né? Na tua área também, por exemplo, a psiquiatria é lastimável, né? A história do leito-chão. A semana passada me ligaram lá em Natal, do Hospital de Emergência da Psiquiatria, onde tinham 70 pacientes esperando vagas para internamento. Esses pacientes espalhados nos corredores. Então, essa situação é muito dramática. Nós temos, a Federação Nacional dos Médicos tem visitado em todos os estados por onde está passando essas urgências e emergências. O quadro é o mesmo, muito doloroso para a população. E nós estamos tentando, através de uma comissão de direitos humanos que nós criamos, colocar isso num patamar novo, que motive a sociedade a cobrar respostas do governo. E se o governo não der essas respostas, cabe-nos denunciar aos meios de comunicação internacional ou até apresentar denúncia internacional do Brasil, dos governos estaduais e municipais, como violadores dos direitos humanos. Porque a população está procurando vida nos hospitais, cuidados para a sua saúde, e está encontrando desespero e morte. Isso é uma situação muito grave. A gente tem visto fotos e casos em que as pessoas estão na maca, no chão, embaixo da maca, em condições muito precárias mesmo de atendimento. Eu acho que isso é também uma questão estrutural, né? Porque como a atenção básica não dá conta, para o paciente conseguir ser encaminhado para um especialista é muito difícil. O único serviço porta aberta, isso já é uma questão até cultural, é a emergência, né? Sim. Então o paciente procura emergência às vezes por coisas que não são emergências, sobrecarrega o sistema porque não está dando resposta na outra ponta, né? Certeza. Esta questão do atendimento básico, ela precisa evoluir muito, né? Nós temos ainda, talvez, duplicar ou triplicar essas equipes hoje em funcionamento do Programa de Saúde da Família. O segundo estágio é esses ambulatórios de especialidade, que são as famosas AMES, né? Atendimento médico especializado, que também tem um número limitado de consultas de atendimento. E a carência de volume de procedimentos, ou seja, de consultas disponibilizadas para a população, isso pode gerar uma repercussão num nível logo superior, que seriam as urgências e emergências. É claro, se você não tem cuidados no atendimento básico ou intermediário do seu diabetes, da sua hipertensão, né? Você vai findar num segundo nível de precisar de um pé diabético de atendimento de emergência, né? Mesmo situações de hipertensões leves, elas podem, no transcurso da falta de tratamento, desencadearem AVCs, que é uma das dos grandes problemas desses hospitais de urgência e emergência, são leitos ocupados por pacientes crônicos, né?
São pacientes, por exemplo, que tiveram um acidente vascular ou hemorrágico ou isquêmico e que ocupam esses leitos da emergência por um período muito prolongado. Então nós precisamos ter leitos de retaguarda, leitos de chamados hospitais de clínicas, que tenham condições de absorver, porque hoje esses pacientes estão nesses hospitais de urgência e emergência mais vocacionados para o trauma, vamos dizer assim. Mas pela falta de leitos nos hospitais clínicos, findam sobrecarregando essa rede. Sobrecarregam a rede e aí dificulta o atendimento dos pacientes de trauma e que precisam de uma cirurgia de urgência e emergência mesmo, e a gente não tem, porque não tem vaga na UTI, não tem como colocar o paciente no leito que ele precisaria. E na questão da psiquiatria também é bem complicado, né? Porque houve uma redução grande dos leitos de psiquiatria, né? Um programa de humanização do atendimento do paciente psiquiátrico, de que ele precisa permanecer na comunidade, na família, mas há casos em que a hospitalização é necessária e a gente tem essa dificuldade muito grande de conseguir internamento psiquiátrico. Quando o internamento é clínico de um paciente psiquiátrico, a dificuldade é maior ainda, porque os hospitais clínicos têm uma dificuldade grande de absorver esse paciente. Né? Há um viés ideológico, né, na questão. A psiquiatria enfrenta vamos dizer, um dilema. Há um viés ideológico voltado para essa direção do paciente junto com sua família, né? Mas há um critério técnico. Evidentemente, isso precisa ser respeitado acima de tudo, né? Então, nós enfrentamos isso. E o maior problema, o governo tem uma campanha intensa de deshospitalização do paciente psiquiátrico, mas não provém os serviços ambulatoriais de número suficiente de psiquiatras ou de vagas, né? Esses NASP, essas coisas todas, CAPS, né, que o governo cria, você vai ver quando os profissionais da urgência psiquiátrica ligam procurando vagas, já estão todos lotados, né? Então, há uma dificuldade de prestar uma boa assistência. A intenção do governo pode até ser boa, nobre, mas falha na execução, né? Isso é muito crítico, porque nós temos que enxergar essa questão, ter um olhar muito especial para a questão da psiquiatria. Há, por exemplo, pacientes perambulando pelas ruas, né? Há uma legião absurda, né, de pacientes submetidos ao uso de drogas, né, ou ao tráfico, química, né, dependência química. O crack, que é uma epidemia, né? Com certeza. Então é preciso ter um olhar muito especial para isso. E o governo entender, acima de tudo, que há critérios técnicos. E os critérios técnicos são estabelecidos pelos psiquiatras, pelos médicos, né, que são os que conhecem o assunto. Nós não podemos tratar essa questão como uma questão política ou ideológica. É uma questão médica. E os especialistas são os psiquiatras nesse caso. Mas a questão toda das emergências, além da questão da parte psiquiátrica, toda emergência está passando por uma crise, né? Toda uma dificuldade. Sobrecarregado o sistema, dificuldade para encaminhar os pacientes, dificuldade para conseguir vaga, leito quando precisa de um atendimento mais especializado, UTI. O profissional que está nessa ponta, que está trabalhando ali, está sob uma pressão imensa, porque não tem leito, ele está com o paciente na frente dele, ele sabe o que tem que ser feito e não consegue. A gente viu vídeos que saíram no YouTube de uma médica desesperada, né, dizendo que não aguentava mais a situação, né? É crítica a situação da urgência e emergência. E uma coisa básica do governo é investimento, né? Investimento em área física, investimento em equipamentos e medicamentos e em recursos humanos. Sem essas premissas, dificilmente a gente sai desses impasses. Eu acho que essa emenda 29, que a gente tanto lutou pela sua aprovação e quando ela veio, não veio da forma que a gente queria, e agora tem esse movimento para que o recurso para a saúde venha numa quantidade suficiente, a quantidade que é necessária, né? É também uma luta grande nossa aqui das entidades médicas e da FENAM, né? Essa emenda coletiva é até bom a gente alertar a população, né? Nós estamos em andamento com essa campanha Saúde Mais 10, né? É muito importante a população participar. É uma emenda coletiva voltada para a apresentação ao Congresso Nacional de um projeto chamado Projeto de Iniciativa Popular, que reivindica para a saúde 10% do PIB, né? Isto aí representaria uma injeção de recursos significativa
que aliada, evidentemente, a uma melhora na gestão. Não vamos também ser ingênuos para achar que simplesmente injetar recursos vai resolver o problema da saúde. Mas é necessário. Sem essa injeção de recursos, alguns trabalhos mostram que há um limiar em termos de investimento. Por exemplo, um país como os Estados Unidos, que tem uma saúde muito mais privada do que pública, é o país do capitalismo, ele investe 7% do PIB em saúde. No Brasil, nós investimos de 3,5% a 4,5%. Então, nós estamos num limite muito ruim. Nós precisamos melhorar o investimento. Agora, precisamos também aliar ao investimento uma melhora na gestão. Eu acho que na hora que a gente qualificar melhor os gestores, acabar um pouco com a interferência política. Eu vou nomear o amigo de um vereador, vou fazer. Na hora que a gente corrigir essas coisas, eu acho que vai melhorar. Então, a população procure, né, as entidades médicas, as assembleias legislativas, que estão recolhendo assinaturas. Nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para poder tornar este projeto de iniciativa popular uma realidade, transformá-la em lei. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Geraldo no nosso programa. Muito obrigada de vir aqui. Ficamos muito felizes com a sua participação. E obrigada pela audiência de vocês. Terminamos mais um programa Medicina e Saúde do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. Boa noite.